Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas 24, Evangelho de Lucas 24. Diz a palavra de Deus: naquele mesmo dia, dia da ressurreição de Cristo, domingo, 2 deles, discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, a prisão, a condenação, a morte, o sepultamento de Cristo. Então aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma parte do viver cristão consiste numa vitória diária sobre todas as expressões do mal em nós e no mundo ao nosso redor. Viver cristão, vida cristã, consiste em vitória sobre o mal. Vitória diária sobre o mal, em nós e no mundo ao nosso redor. E essa liberdade e vitória sobre o mal pode ser chamada de transcendência. Essa liberdade e vitória do cristão sobre o mal pode ser chamada de transcendência. Essa palavra tem vários significados, mas ela sempre significa acima e além. Acima e além. Esse é o significado essencial, central da palavra transcendência. Para que você entenda melhor o sentido com que eu estou usando essa palavra aqui, para que você entenda claramente,
Eu vou citar 2 exemplos bíblicos, escute aí com atenção, não precisa abrir a Bíblia, só ouça. Abacuque 3, 17 a 19 diz assim: o que é transcendência cristã? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Isso é viver além e acima do mal, das circunstâncias, das aflições, das decepções, dos acontecimentos que possam nos acometer neste mundo. É a transcendência em que o cristão pode e deve viver. E Colossenses 3, 1 a 4 é outro exemplo. O apóstolo Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha bem, queridos, buscai as coisas lá do alto, fostes ressuscitados, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque vocês morreram, vocês estão, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso é a transcendência do cristão, é a transcendência cristã. Ele não vive em função das experiências, das circunstâncias, dos acontecimentos da sua vida diária nesse mundo, sejam coisas boas, maravilhosas, ou sejam coisas péssimas e horríveis. O cristão não vive em função das circunstâncias, experiências, situações desse mundo. Isso é transcendência, irmãos, que é possibilitada, garantida somente para o cristão bíblico. Mas de onde vem essa transcendência? Por que e como ela é possível? A esperança cristã é a resposta. A esperança cristã é o fundamento da transcendência do cristão. Mas de onde vem a esperança cristã? Ela vem da ressurreição de Cristo. Somente e unicamente da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a sequência lógica. Ressurreição de Cristo, que gera a esperança cristã, que gera a transcendência cristã. É assim que a coisa acontece. Mas então você já notou, você já percebeu que para que haja em nós esperança, para que nós tenhamos esperança, para que nós vivamos essa transcendência gloriosa, é necessário um fato histórico. Um fato histórico é fundamental. Um fato que aconteceu no centro da história da humanidade. E esse fato se chama ressurreição do Filho de Deus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele ressuscitou um dia, louvado seja Deus. E aí, daí que vem a esperança, é daí que vem a transcendência do cristão, num fato histórico. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança para o ser humano, não há esperança para a humanidade, não há esperança para o cristão. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, tudo é vão, nossa pregação é vã, nossa fé é vã, nossa esperança é vã, e ainda estamos debaixo, soterrados pelos nossos pecados. Não tem nada para nós se Cristo não ressuscitou. Não existe nada para nós, para o cristão, nem para o ser humano. Quando Jesus Cristo foi crucificado, aqueles que o seguiam perderam toda a esperança. Mergulharam num total e profundo desespero quando Jesus foi crucificado. William Hendrickson nos oferece
a descrição perfeita do estado emocional daqueles que eram seguidores mais próximos de Cristo no dia do sepultamento dele. Qual era o estado emocional dos seguidores mais próximos de Cristo no dia que ele foi sepultado? Preste atenção. Primeiro grupo, as mulheres que serviam a Cristo. Hendrickson diz: veja essas mulheres caminhando pesarosamente pelas ruas de Jerusalém no domingo bem cedo. Para onde elas se dirigem? Para onde se dirigem essas mulheres? Seu propósito seria dar as boas-vindas ao Senhor ressurreto? Absolutamente não. A cruz havia destroçado as suas esperanças. O túmulo as sepultara para sempre. Elas foram ungir o corpo de um morto, o cadáver de Jesus de Nazaré, seu amigo e ajudador. Jamais houve um grupo feminino mais desanimado, frustrado e abatido. Segundo grupo, os 11 discípulos. Os 11 discípulos nutrem profunda tristeza e desesperança depois do sepultamento de Cristo. Tomé assemelhava-se a um homem apanhado no meio de um terremoto, como se a terra tivesse se fendido debaixo de seus pés. Pedro sentia-se esmagado pelo remorso. João amorosamente cuidava de Maria, com a alma subjugada por uma tempestade. Nenhum dos 11 esperava que Jesus saísse do túmulo. Nada estava mais distante de seus pensamentos do que essa ideia de ressurreição. Jesus estava morto, ele realmente se fora. O mestre e amigo deles partiu de vez, seus planos arruinados, suas esperanças em 1000 pedaços, estão confusos, frustrados, desesperam-se. São como homens cujo barco frágil fica totalmente à deriva e se congela num bloco de gelo polar, e eles se veem cercados por gelo inóspito, árido, que se estende por centenas de quilômetros em cada direção. Jesus de Nazaré, crucificado, isso era o adeus à esperança. Terceiro grupo, os discípulos de Emaús. Esses 2 amigos de Jesus estão regressando para Emaús. Era primavera, não obstante, eles não ouviam o canto das aves. Não percebiam o despertar da natureza. Com passos lentos, desencantados, sob um céu carregado, prosseguiam em seu caminho para casa, vindo de um funeral. Sim, forasteiro, nós esperávamos que ele fosse aquele que redimiria Israel. Esperávamos, toda a esperança se foi. Essa experiência, queridos, desses 3 grupos de seguidores mais próximos de Cristo, essa experiência de desespero profundo, de tristeza extrema, de angústia sem fim, essa devia ser a experiência minha e sua. E deve ser a experiência de todo homem realista, racional, que existe na face da terra, se Cristo não ressuscitou. Nesse texto que lemos, esse texto bíblico é extremamente precioso, porque ele realça o confronto de 2 realidades. O confronto de 2 realidades. O infinito desespero que vem à tona pelo Cristo morto, e a infinita esperança que emerge do Cristo vivo. Esse texto nos apresenta essas 2 realidades em confronto, em colisão absoluta uma com a outra. O desespero infinito que surge, que se levanta, que reina a partir do Cristo morto. E a esperança infinita que toma conta e deve tomar conta de tudo a partir da ressurreição de Cristo. Vamos tentar ver nesta noite como é que a ressurreição de Cristo
ressuscitou a esperança para todos aqueles que são dele. Como a ressurreição de Cristo ressuscitou a esperança para todos aqueles que são de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero que você fale comigo, tem só 3 pontos a mensagem. Ore para que você seja abençoado. Não se desligue. Todos juntos. Cristo venceu o desespero e eternizou a esperança. Eu vou demorar mais nesse ponto, mas vou compensar no último. Então não desanime. Vamos falar juntos? Cristo venceu o desespero e eternizou a esperança. Aí na sua Bíblia, leia comigo o verso 21. Verso 21, todos juntos. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia, desde tais coisas sucederam. Queridos, sabe o que esses homens querem dizer com redimir a Israel? Eles estão dizendo, nós esperávamos que fosse esse Jesus que iria resgatar, livrar o povo de Israel do domínio, da opressão, da exploração do Império Romano. Eles esperavam somente e apenas um libertador político, econômico, social. Eles não esperavam um redentor cósmico. O redentor deles, dos judeus, era extremamente limitado. A esperança deles era completamente limitada. Eles esperavam que Jesus libertasse apenas o povo de Israel do jugo romano e estabelecesse na terra o império judaico que dominasse todos os outros povos. Então era essa a esperança dos judeus, dos israelitas em relação a Cristo. Ele virá em relação ao Messias. Ele virá para libertar apenas o povo de Israel, para salvar somente, exclusivamente, com exclusividade, para ser redundante, o povo de Israel, a nação israelita, o povo judeu. E aí ele vem e liberta o povo judeu do domínio, do controle, da exploração romana, e ele estabelece na terra o império judaico, que vai dominar todos os outros povos. Então, irmãos, o que os discípulos de Cristo e todos os judeus não esperavam? Preste atenção. O que eles não esperavam? Eles não esperavam que o Messias Cristo redimisse o universo e o Israel espiritual, mundial, com a salvação plena e eterna. Eles não esperavam que o Messias Cristo vencesse, destruísse o mal absoluto, o pecado, o diabo, o mundo e a morte. Esse não era o Messias esperado pelos judeus e nunca foi. O Messias queria vencer, queria destruir, queria aniquilar o mal absoluto, o pecado, o diabo, o mundo e a morte. Eles não esperavam um Messias que vencesse pela humilhação e a fraqueza, mas que vencesse pela força e a violência. Eles não esperavam um Messias Cristo que conquistasse um reino, estabelecesse nessa terra, nesse mundo, um reino universal e eterno, de glória infinita, e não esperavam isso, especialmente através do sofrimento infinito do próprio Messias. Eles não esperavam o reino de Deus, como é descrito no Velho Testamento, como é profetizado, como é descrito e prometido no Novo Testamento. Eles não esperavam o reino de Deus que enche toda a terra, que é a única realidade em toda a terra. Eles não esperavam isso. E muito menos esperavam que o reino do Messias fosse estabelecido, fosse conquistado, fosse implementado por meio do sofrimento infinito do próprio Messias. Então esses discípulos, prestem atenção, esses discípulos tinham uma certa esperança em Cristo, mas era uma esperança muito equivocada, era uma esperança pequena, mesquinha, humanista.
Era uma esperança temporal, material, limitada. Era uma esperança pobre, precária, finita. Essa era a esperança dos judeus e, infelizmente, também dos próprios discípulos de Cristo em relação a Jesus, ao Messias, seja lá ele quem fosse. Por que a esperança deles era tão insignificante, tão pobre, tão precária? Por que era uma esperança desesperada, vamos dizer assim? Por que essa era a esperança dele? Uma esperança desesperada. Eu vou tentar te explicar com uma metáfora. Nós temos no Brasil um presidente que por acaso se chama Messias. Você sabia? Acho que todo mundo sabe, né? Agora, suponhamos que o nosso presidente, irmão, suponhamos que ele tivesse talento, poder, capacidade, maiores do que qualquer outro homem, presidente ou rei no mundo. E suponhamos que esse presidente do Brasil hoje se tornasse o rei do Brasil. Suponhamos que ele se tornasse o rei do Brasil. Então ele teria autoridade, inteligência, sabedoria, justiça, ética e metodologias superiores a qualquer governante dessa terra. Suponhamos que ele tivesse todas essas qualificações e tivesse autoridade, inteligência, sabedoria, tivesse metodologias, tivesse ética, justiça, poderes superiores a qualquer governante da terra. E aí, o que ele faria do Brasil com todos esses recursos, com todas essas qualificações? O que ele faria do Brasil? Ele faria que o Brasil fosse a nação da terra mais avançada, científica e tecnologicamente. A nação com maior avanço científico e tecnológico. A nação com a maior prosperidade econômica. A nação com maior poder bélico e militar da terra. Ele transformaria o Brasil, faria do Brasil a nação com a melhor educação escolar do mundo. A nação com o sistema de saúde mais eficaz. A nação com mais emprego e renda para os seus cidadãos. A nação com melhor IDH, melhor índice de desenvolvimento humano. Pois você vê lá o que é isso. Ele faria do Brasil a nação com maior grau de felicidade humana nesse universo. O povo brasileiro teria o maior grau de felicidade humana em todos os tempos e em todo o universo. E ele teria então o poder de subjugar e impor. O Brasil teria então o poder de subjugar, de impor a sua vontade a todas as nações da terra. Seria um reino glorioso, não seria? O Brasil, com o Messias lá de Brasília. Então o Brasil seria uma superpotência, a superpotência maior do mundo e de toda a história, uma superpotência incomparável, e isso não teria fim. Só que, queridos, como diz outro, só que não. Só que não. Infelizmente, toda essa glória que eu citei, teria limites muito lamentáveis. Limites muito lamentáveis. Por causa das seguintes situações. Preste atenção. Se esse Messias brasileiro tivesse esse reinado, esse domínio, e nós tivéssemos essas conquistas, glórias, satisfações, realizações que eu citei, nós teríamos ainda limitações lamentáveis. Por causa das seguintes situações. Nós, o povo brasileiro, com esse reino glorioso, esse quase paraíso na terra, nós ainda estaremos no meio de nações repletas de miséria e sofrimento. O primeiro problema seria esse.
Seremos o Brasil, o paraíso, mas no meio de nações repletas de miséria e sofrimento. Nós continuaríamos egoístas, olha bem, continuaríamos egoístas, gananciosos, incrédulos, rebeldes, idólatras e vivendo para nós mesmos. Deus estaria fora da nossa agenda. Continuaria completamente fora da nossa agenda e dos nossos corações. Se nós tivéssemos esse Messias glorioso que eu descrevi, ainda assim nós continuaríamos odiando, agredindo, matando uns aos outros. Nós continuaríamos ficando doentes, suportando a dor de doenças curáveis e incuráveis. Nós continuaríamos envelhecendo e agonizando com as angústias da idade avançada. Nós continuaríamos atormentados pelas calamidades naturais, os terremotos, os furacões, os ciclones, os tornados, as secas, enchentes, incêndios, acidentes e todo tipo de tragédia que esse Messias não conseguiria evitar. Nós continuaríamos convivendo com o pavor da morte e finalmente morrendo. Se nós tivéssemos apenas um Messias político, econômico, social, educacional, a morte continuaria existindo. Nós continuaríamos convivendo, experimentando o pavor da morte e morrendo finalmente. Nós continuaríamos perdendo pessoas queridas e sendo torturadas pelos velórios e os sepultamentos. Nós continuaríamos escravizados, principalmente isso. Permaneceríamos escravizados pelo pecado, o diabo e o mundo, uma sociedade rebelde a Deus. Não haveria de fato, irmãos, no fim das contas, não haveria redenção para nós. Nós não tínhamos redenção. Nós tínhamos o Messias sonhado pelos judeus, esperado, tão esperado pelos judeus. Mas nós não teríamos de fato redenção. E nós continuaríamos todos indo para o inferno. O que nós aprendemos nesse texto, irmãos, que lemos? Se Cristo fosse apenas um redentor político, essa seria a nossa realidade eterna. A nossa realidade eterna. Dor, pecado, ganância, egoísmo, orgulho, assassinatos, morte, velórios, sepultamentos, separação das nossas pessoas queridas, calamidades naturais. Essa continuaria sendo a nossa realidade eterna. Se Jesus Cristo fosse o Messias que os judeus esperavam, a nossa redenção seria muito limitada, incompleta. Sabe por quê? Porque o autor aos Hebreus disse: sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há genuína, profunda, completa, ampla e eterna salvação para o ser humano, para toda a humanidade. Sem derramamento de sangue não há salvação. Sem derramamento de sangue não há destruição do pecado, não há destruição do diabo, não há destruição do materialismo, da idolatria,
da ganância, do egoísmo, da incredulidade do coração humano. Não há remoção das tragédias, das calamidades que atingem o ser humano, a família, a sociedade, enfim, o mundo todo. Tem que haver derramamento de sangue, e tem que ser um sangue puríssimo, imaculado, do próprio Filho de Deus. Essa é a razão que Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes, os mais desesperados de todos os homens. Agora eu espero que você entenda melhor, entenda um pouco mais essas palavras do apóstolo Paulo. E isso se aplica a todos os homens, também aos não cristãos. Se a nossa esperança se limita em Cristo, como era a esperança, aparentemente era a esperança dos judeus em relação ao Messias, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, apenas a esse mundo, apenas um reino de glória, de poder, de domínio político, econômico, social, de prosperidade financeira, material, de riqueza material, se a nossa esperança se limita apenas a essas coisas e a essa vida, tanto o cristão como o não cristão não tem esperança. Porque, queridos, o desespero essencial é uma esperança que se limita a esta vida. Esse é o desespero essencial, uma esperança que se limita unicamente, exclusivamente a essa vida. A humanidade não necessita apenas de um redentor político, social, econômico, cultural. A humanidade necessita de um redentor moral e espiritual. A humanidade necessita de uma redenção moral, espiritual, perfeita e definitiva. E isso só poderia acontecer pela cruz do próprio Filho de Deus. Porque foi ali naquela cruz que a nossa condenação, maldição, castigo e a ira de Deus foram colocados sobre eles, sobre o Filho de Deus. Foi ali na cruz que a nossa condenação, maldição, castigo e a ira eterna de Deus, que era para nós, foram colocados sobre ele. Sem isso, sem esta obra de Cristo, sem esse sacrifício do próprio Filho de Deus, que é muito mais do que os judeus entendiam e esperavam. Ele é muito maior. O Cristo da Bíblia, o Cristo que se encarnou, que viveu sem pecados, no lugar dos pecadores, que levou na cruz a condenação, a ira de Deus, em lugar dos pecadores, o Cristo que ressuscitou, ele é infinitamente maior, melhor do que aquele Messias esperado pelos judeus e pelos próprios discípulos de Cristo. Sem que ele padecesse, a ira de Deus não podia ser desviada de mim e de você. Essa ira continuaria sobre cada um de nós, e nós a absorveríamos por toda a eternidade no inferno. É por isso que o verso 26 do nosso texto, Jesus diz assim: convinha que ele padecesse e entrasse na sua glória. A palavra convinha quer dizer, era absolutamente necessário, era indispensável. Não podia ser de outro jeito, não tinha outro método, não tinha outra saída, não tinha outra solução. Convinha. É por isso que no Getsemane ele clamou, ao antecipar a tragédia infinita da história, ao antecipar a pior tragédia, a pior experiência da história da humanidade, ao antecipar a ira de Deus sendo despejada absolutamente, sem limite sobre ele, ele clamou:
Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas por que o pai não atendeu a oração? Por que o pai disse não? Por que ele teve que continuar o caminho, continuar a jornada? Porque não tinha outra saída, outra solução. Não tinha outro jeito. Convinha que ele padecesse e entrasse na sua glória. Louvado seja Deus. Isso, irmãos. Aí você entende, talvez você entenda a graça. Talvez você entenda a infinita graça, a maravilhosa graça do nosso Pai Celeste, do nosso Senhor Jesus Cristo e do bendito Espírito Santo. Talvez você entenda o maior infinito amor, o glorioso amor do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez você entenda um pouco da infinita e gloriosa, superabundante misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convinha, era necessário, era fundamental, por causa dele, não, por causa de mim e de você. Ele não precisava de redenção, não precisava de salvação, nunca precisou de nada. Ele nunca precisou de nada. Eu e você que estávamos entregues ao desespero infinito, eterno. Eu e você que estávamos entregues ao desespero. Eu e você que não tínhamos esperança. Eu e você que colocamos a nossa esperança em dinheiro, em saúde, em família, em realizações, conquistas deste mundo. Que misericórdia, que graça, que compaixão, que amor tão infinito. Entregou o seu próprio filho. Sofreu, levou, carregou sobre si toda a maldição, toda a condenação, todo o castigo, toda a ira eterna que era para mim, para você. Convinha. Não por causa dele, mas por causa de mim, por causa de você, por causa de pecadores ignóbeis, desprezíveis, inimigos, odientos do Deus vivo. Era isso que eu e você éramos. E que alguns, infelizmente, vão continuar sendo. Porque não creem nesse evangelho. Eles não creem nessa esperança. Eles não amam essa esperança. Eles não querem viver nessa gloriosa, única e maravilhosa e eterna esperança. Eles querem viver no adultério. Eles querem viver no alcoolismo. Eles querem viver em toda peste, lascívia e luxúria. Eles querem viver no comodismo do pecado, do diabo e do mundo. Eles querem viver no desespero. Porque para eles, as coisas deste mundo é que são a esperança. Infelizmente. Trágica e dolorosamente. É por isso também, aonde que esse convinha aparece em outros textos da Bíblia. João 3, 14 e 15 diz assim, o próprio Jesus diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa. Ou seja, é necessário, é indispensável, é fundamental que o Filho do Homem seja levantado. Importa! Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Em outras palavras, para que todo que nele crê tenha esperança. E ainda por isso que nós lemos em Tito 2, verso 13, Paulo dizendo, agora que nós somos de Cristo, agora que pelo sangue dele, pela ressurreição dele, fomos ressuscitados com ele, agora nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E ainda em 1 Pedro 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para o quê? Para uma viva esperança. E aonde, com que base? Ele nos deu essa viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Eu e você só temos uma esperança viva se essa esperança é Cristo. Senão toda a nossa esperança é morta, é inútil, é ilusão, é engano do mundo, do pecado, do diabo. A esperança viva é Cristo. A sua vida perfeita, sem pecados, no lugar do pecador. A sua morte vicária, substituindo o condenado, o amaldiçoado, que éramos eu e você. Ele nos substituiu na sua cruz. Tomou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si as nossas dores, foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz com Deus, com o próximo, com o nosso próprio eu, esse castigo que nos traz essa paz gloriosa e eterna, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Segundo lugar, irmãos, vamos falar juntos. A solução da nossa desesperança em Cristo é recebermos mais de Cristo. Querido, em qualquer circunstância, em qualquer experiência, em qualquer acontecimento da sua vida, você só pode agir, reagir, falar, pensar com esperança. Você tem os recursos, você tem o fundamento, você tem as ferramentas para isso. Para sempre reagir, pensar, falar, tomar decisões, lutar todo dia com esperança. Se Cristo é o seu Senhor e Salvador de fato, você tem esperança. Mas por que nós reagimos com desesperança? E por que muitas vezes nós reagimos até com desespero? É porque Cristo não é ainda totalmente realisticamente a nossa esperança. Versos 27 a 35 nós vamos ler daqui a pouco. Irmãos, escute bem, qual foi a solução? Qual foi a solução da desesperança daqueles discípulos? Eles dizem, nós esperávamos, ou seja, eles não esperam mais. Mas qual foi a solução da desesperança deles? A resposta está aqui. Qual é a solução do meu desespero? Da minha e da sua desesperança? A solução é recebermos um conhecimento mais amplo, profundo e verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer esperança de verdade? Você precisa receber um conhecimento mais amplo, mais profundo, mais verdadeiro do Senhor Jesus. Essa é a saída para o cristão e para o não cristão. Você não precisa receber mais do pecado. Você não precisa receber mais da autoajuda, da filosofia, da educação desse mundo. Você não precisa receber mais da religião. Você precisa receber mais de Cristo. A Bíblia diz que Ele é a esperança. Ele é a esperança. Como é que esses discípulos receberam mais de Cristo? Como é que eu e você podemos receber mais de Cristo? Escute bem para você repetir comigo. Em primeiro lugar, ouvindo e aprendendo as Escrituras com Ele e sobre Ele. Todos juntos? Ouvindo e aprendendo as Escrituras com Ele e sobre Ele. É assim que recebemos mais de Cristo. Eu vou ler para você, se você quiser ler comigo o verso 27. Lucas 24, 27 diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Foi aqui que começou a solução do desespero deles. Receberam mais de Cristo. Jesus expôs para eles as verdades da esperança, as verdades da vida, as verdades da vitória sobre o pecado, o diabo e o mundo. Jesus expôs as Escrituras. E a palavra no grego é hermenêutica. Jesus interpretou, lhes deu uma interpretação precisa, segura, fiel das Escrituras do Velho Testamento. Então escute bem, como é que
Como é, queridos, que nós ouvimos e aprendemos mais de Cristo? Essa é a pergunta. Como eu e você ouvimos e aprendemos mais de Cristo? Vou te dizer como. Leia e ouça muito. Leia e ouça muito sobre o tema Cristo nas Escrituras. Faça desse tema o seu objeto de estudo. Jesus Cristo nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. Leia e ouça muito os Evangelhos de Cristo. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia e ouça muito sobre a natureza de Cristo. Quem é Ele? Quem é o Filho de Deus? Leia e ouça muito sobre o caráter de Cristo. O caráter dele, a santidade dele, a justiça dele, a sabedoria dele, a verdade que é ele mesmo. Leia e ouça muito sobre o caráter de Cristo. Leia e ouça muito sobre a obra redentora de Cristo. Se tem algo que um cristão deve ouvir, ler, aprender, sem limites, é sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo. Eu tenho um livro lá em casa, dessa grossura, só sobre as duas naturezas de Cristo. Só sobre as duas naturezas dele. Mas se eu te der esse livro para alguns lerem aqui, não, isso não é prioridade para mim, não. Então você vai continuar sem esperança. Se aprender de Cristo, conhecer mais a Cristo, não é a nossa prioridade, a nossa esperança será precária, raquítica e muitas vezes vencida, pisoteada pelo pecado, o diabo e o mundo. Porque não conhecemos a Cristo. E não conhecemos porque não aprendemos dele. Não deixamos que o Espírito Santo expunha ou exponha as Escrituras para nós. Não nos submetemos ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento de Cristo. Aí a nossa esperança fica fraca, fica raquítica e muitas vezes é vencida. Segundo, ouça para você falar comigo, anunciando e suplicando, ansiando e suplicando por mais comunhão com Ele. Todos juntos? Ansiando e suplicando por mais comunhão com Ele. É assim que recebemos mais de Cristo. Verso 28 e 29, quem puder ler comigo. Mateus 24, 28 e 29, todos juntos. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aleluia. Aqui, queridos, tem duas coisas nas quais eu e você precisamos pensar. Primeiro, se esses homens não tivessem pedido e insistido para Jesus ficar com eles, ele não teria ficado e eles não o teriam reconhecido como Cristo vivo ressuscitado. Se eles não tivessem pedido e insistido, Jesus não teria ficado e eles não o teriam reconhecido. E a esperança deles não teria sido ressuscitada para todo sempre. Segundo, sabe por que eles pediram para Cristo ficar com eles? Eles pediram porque eles desejavam, eles ansiavam por permanecer desfrutando daquela presença tão reanimadora e confortadora. Eles falaram: não vamos deixar ele ir não, sabe? Estava tão gostoso, nosso coração ardia quando ele nos expunha as Escrituras. Eles falaram: não vai não, o dia já declina. Uma desculpa, fica conosco. Nós queremos mais dessa presença tão reanimadora, tão confortadora, que toca, que aquece,
que vivifica os nossos corações. Nós queremos mais dessa presença. Queridos, quais têm sido os seus maiores anseios? Quais têm sido os seus maiores e profundos anseios nessa vida? Quais têm sido? Sabe por que tem muitos cristãos, pessoas que confessam Cristo como Senhor e Salvador, mas elas estão desesperançadas e desesperadas? Essa é a rotina delas. Infelizmente, queridos, desastrosamente, inúmeras pessoas hoje, homens e mulheres, jovens, adolescentes, confessam Cristo como Senhor e Salvador, mas a rotina deles, a esperança, a experiência constante, permanente deles é de desesperança e até de desespero. Sabe por que isso acontece? Porque eles desejam e eles buscam muito mais da internet, do trabalho, de outras pessoas, de diversões, e não de Cristo. Desejam muito mais, buscam muito mais pessoas, diversões, internet, trabalhos. Buscam mais das coisas deste mundo e não buscam e não têm comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você entenda isso. A sua esperança em Cristo só vai prevalecer sobre os agressores dela se você estiver investindo cada vez mais intensamente na sua conexão com Jesus Cristo. Então a sua esperança vai prevalecer sobre os agressores dela através do seu investimento cada dia mais constante, mais firme na conexão com Jesus Cristo. Em terceiro lugar, como é que nós recebemos mais de Cristo? Escute para você falar comigo. Contemplando, visualizando o Cristo real. Todos juntos? Contemplando, visualizando, olhando, vendo, enxergando com os olhos do nosso coração o Cristo real. E voltando ao segundo tópico que eu acabei de falar, irmãos, eu fiquei assim abismado com o que o Tiago falou sexta-feira lá no acampamento. Eu falei, eu não acredito. Talvez eu não lembro se ele afirmou isso, mas ele disse que é possível que tem cristãos que assistem séries de televisão horas e horas. Eles assistem um episódio, continuam no segundo e continuam no terceiro, e vai dormir 1 hora, 2, 3 horas da madrugada. Nas séries, você vai morrer em série. Você vai experimentar a morte em série. Você nem crente é. Você nem convertido é. A morte sua só vai aumentar, porque você já está morto. Eu não acredito. Cristãos lá num falso profeta que tem aí, poderoso aí na internet. Eu sou dependente de pornografia. Jesus é meu Senhor e Salvador, mas eu vivo, sabe? Eu não consigo parar com a pornografia. Se nós, irmãos, não investirmos na comunhão com Cristo, se somos cristãos, nós vamos morrer e o pau de Deus vai cair no nosso lombo. E se não somos cristãos, já estamos largados mesmo. Se não somos eleitos de Deus, já estamos largados mesmo, e vamos continuar nessa podridão. E o desespero vai aumentar no nosso coração. Infelizmente. Como é que nós recebemos mais de Cristo? Em terceiro lugar, contemplando, visualizando o Cristo real.
Olha comigo o verso 31 e 33 e 35. Diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E o verso 35, então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus queridos, sabe qual era o problema fundamental desses dois homens? Sabe qual era o problema fundamental deles? Eles não conheciam, eles não enxergavam a verdade central acerca do Filho de Deus, acerca do Messias. Eles não viam a verdade central acerca de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, acerca de Jesus de Nazaré. O que é que eles sabiam sobre Cristo? Eu vou te dizer o que é que eles sabiam. Primeiro, eles sabiam que Jesus era um profeta poderoso em palavras e obras. Segundo, eles sabiam que Jesus havia sido condenado e morto injustamente. Terceiro, eles sabiam que a culpa da condenação e crucificação de Cristo tinha sido das autoridades judaicas e não das autoridades romanas. E nisso eles estavam certíssimos. Mas infelizmente, como milhões e milhões de pessoas hoje em toda a terra, elas sabem muitas coisas verdadeiras acerca de Cristo, mas elas nunca viram o central, o principal, o essencial sobre Cristo. Elas não entenderam a vida, o significado da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Eles não viram o Cristo real na sua essência. Esses discípulos não tinham visto a realidade central sobre ele. E qual é essa realidade central? Está no verso 26. Você pode ler comigo bem forte, por favor. Verso 26, todos juntos. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Era isso que eles não entendiam. Agora, quando eles tiveram a visão do Cristo real, qual foi a reação deles? Está no verso 33, que diz assim: e na mesma hora, levantando-se, quando eles viram o Cristo real, olha bem a reação, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Irmãos, o que esse versículo nos revela? Quais são os efeitos da visão do Cristo real? Primeiro efeito, vou apresentar esses efeitos apenas como símbolos de como deve ser a nossa espiritualidade no dia a dia. A visão que devemos ter de Cristo e os efeitos dela na nossa espiritualidade no dia a dia. O primeiro efeito foi que a visão do Cristo real suprimiu a fome física deles, a fome física. Eles nem comeram, largaram a comida sobre a mesa e voltaram correndo para Jerusalém, nem comeram. Segundo a visão do Cristo real, restaurou as energias físicas, emocionais e mentais deles. Nem parece que eles tinham vivido muitos dias de estresse, de grande estresse e desgaste. Eles voltaram para Jerusalém de noite, e voltaram muito rápido. Talvez alguns trechos eles correram, um percurso que se fazia caminhando, a pés, se fazia a 2 horas, com 2 horas, eles talvez tenham feito em 1 hora esse percurso de volta, de Emaús para Jerusalém. Isso sem terem descansado e se alimentado durante a tarde toda. O entusiasmo, a alegria tomou conta dos corações deles. O entusiasmo, a alegria, a paz, a esperança tomou conta das suas vidas. Irmãos, a visão do Cristo real pode promover profundas transformações, libertações e restaurações em nossa vida. Eu espero que você esteja captando a palavra de Deus, e que você tenha, que eu tenha e você tenhamos, que a gente busque a visão do Cristo real, porque somente ela pode promover
profundas, transformações, libertações, restaurações em nossos corações, em nossas vidas. Esses homens mudaram completamente, não da água para o vinho. Tiveram uma mudança muito maior quando viram o verdadeiro Cristo. A visão do Cristo real, por exemplo, suprimiu o medo deles. O medo. Era muito perigoso fazer aquele percurso à noite, mas eles nem pensaram em perigo. Já era mais de 7 horas da noite, já estava muito escuro. E eles voltaram para Jerusalém, nem pensaram no perigo que aquela estrada representava. E a visão do Cristo real também dissipou a desolação emocional deles. Agora não havia mais desânimo, lamentação, tristeza, desesperança. Queridos, o que isso evidencia para nós? O que isso evidencia? A solução do nosso desespero, da nossa desesperança, é recebermos mais de Cristo. Recebemos mais de Cristo. Essa é a solução. Eles receberam mais, e seus corações e vidas mudaram completamente. O que você precisamos é recebermos mais de Cristo. Talvez nós estamos buscando, procurando, esperando alguma coisa, mas nós precisamos é de Cristo. É de Cristo. E por último, e já concluindo, já como conclusão também, fale comigo, porque essa é a implicação, irmãos, é a implicação fundamental e necessária de tudo que eu disse até agora. Todos juntos? A opção, a esperança em Cristo é o nada. De novo, a opção, a esperança em Cristo é o nada. Verso 3, vamos ler juntos. Leia bem forte, irmão, aí. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Queridos, o que era Emaús? Você sabe me responder? Você sabe me dizer? O que era Emaús? Até hoje não se sabe nem a localização dessa vila. Ninguém sabe dizer nem aonde ela ficava, nem aonde ela fica hoje. O que era Emaús? Ninguém sabe a localização. O que havia para aqueles discípulos em Emaús? O que havia para eles ali? Eu espero que você entenda que caminhar para Emaús é caminhar para a vida sem propósito e sem sentido. Caminhar para Emaús é viver por viver, é vegetar. Caminhar para Emaús é ir em direção ao nada. É isso que significa viver sem Cristo. É desespero, é vazio. É vácuo. É isso que quer dizer viver sem Cristo. É o nada. E é por isso que nós temos filosofias como existencialismo, niilismo e inúmeras outras. O que é Emaús, espiritualmente falando? Escute com atenção o que é Emaús, espiritualmente falando. Emaús é o evolucionismo. É a teoria que reivindica o status de ciência.
Emaús é o evolucionismo. Emaús é o marxismo. É o humanismo secular. Emaús é o existencialismo. É o hedonismo. É o pós-modernismo, que é a filosofia em voga, seguida pelos bilhões de pessoas na Terra hoje. O tal pós-modernismo. Emaús é o liberalismo teológico. Emaús é a teologia da libertação e o evangelho social. Emaús é o neopentecostalismo. Emaús é a religião. Emaús é o trabalho em excesso. Emaús é o divórcio. Emaús é o sexo ilícito. É a luxúria. É a lascívia. Emaús é o materialismo. É a avareza. É a ganância. Emaús é a incredulidade para com a revelação de Deus. Emaús é o nada, é o desespero, é o inferno. E eu pergunto, é isso que você quer para você? É isso que você quer para você nessa vida e depois? Nessa vida, querido, você só tem duas opções. Emaús e o nada. Ou Cristo e a esperança transcendente, viva e eterna. Você e eu só temos duas opções. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Eu não vou perguntar hoje se você tem uma religião, se você é evangélico. Eu vou perguntar apenas isso. Se você já nasceu de novo, se você de fato já se arrependeu dos seus pecados, se você já odeia os seus pecados, se você tem ódio, nojo, repulsa pelo pecado, é isso que eu te pergunto. Eu vou te perguntar se você vive cada dia perseguindo, fugindo do pecado e perseguindo a santificação, perseguindo o conhecimento de Deus, perseguindo amar mais a Deus, adorar melhor a Deus, servir melhor a Deus, por meio de Cristo, como seu Senhor e Salvador. É o que eu te pergunto. Atos 17, 30 e 31. É o chamado de Cristo. É o chamado de Deus para mim e para você nessa noite. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrependam de coração. Digam assim, eu não quero mais esse projeto de vida, esse estilo de vida, em que eu amo um ou dois pecados e vivo acomodado nesses pecados, conformado com esses pecados, como se, apesar de eu viver assim, Cristo ainda fosse meu Senhor e Salvador, eu ainda estivesse indo para o céu, só porque eu frequento a igreja evangélica. Ele notifica a todos em toda parte que se arrependam, porquanto Ele, Deus, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de quem? Aquele que é a nossa esperança, também será o nosso juízo, se não o recebermos hoje como esperança. Ele a julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele te convoca a se arrepender, a confessar de coração e falar, a partir de hoje eu vou seguir Jesus. Porque isso é arrependimento, eu vou seguir Jesus. Pelo poder e a graça do Espírito Santo, eu vou vencer o pecado e viver em santificação. Terminando, queridos, transcendência, a transcendência da esperança. Significa que nós não somos motivados, paralisados, muito menos destruídos pelos acontecimentos e circunstâncias
da nossa vida diária. Onde está a sua esperança? Se Cristo é nossa esperança, Ele também é nossa alegria, Ele também é nossa paz, Ele também é nosso ânimo, Ele também é nossa força para lutar contra o mal, para lutar contra o pecado e vencer. Ele também é nossa força para vencermos as aflições e vivermos com louvor e gratidão a Deus em nossos corações, apesar das profundas dores dessa vida diária, desse mundo. Se Ele é nossa esperança, Ele é nossa vitória. Ele é nossa vitória sobre todo o mal. É inadmissível, é inconcebível alguém aí defendendo que crentes, cristãos, pastores que se suicidam mesmo assim, são cristãos, eram cristãos. Cristo é esperança, Cristo não é suicídio. Cristo é esperança. Esse é o Cristo vivo, esse é o Cristo da Bíblia, esse é o Cristo do Evangelho. Se alguém vos pregar o Evangelho que vai além deste, seja anátema. Feche os seus olhos, Pai Celeste. Agradecemos a Tua palavra, Senhor.